noite, irmãos. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Amém? Desejo que todos estejam felizes, em plena comunhão com o Senhor e todos em paz. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero pedir licença para abrir um assunto aqui que eu considero de importância para a nossa vida espiritual, a nossa vida com Jesus. Existe uma situação muito interessante, tem um ditado no mundo que diz que às vezes nós pegamos o bonde andando. E eu chego à conclusão que a maioria das pessoas que se dizem estudantes do Evangelho ou membros de alguma religião, em sua maioria, pega o bonde andando. Pega o bonde andando e vai tocando, mas não trazem, não buscam um melhor entendimento das reais condições do mundo, para que se possa fazer uma comparação entre mundo espiritual e mundo material. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê muita inovação no Evangelho e a gente vai vendo que é como um bolo. O bolo vai crescendo, mas sempre a mesma coisa, não muda. É um sofrimento, uma tristeza, um desespero, uma coisa impressionante. Então eu quero dizer aqui o seguinte: o mundo carece de salvação. O mundo carece de salvação. Todo mundo fala, precisa de salvação. Salvação por quê? Por que salvação? Porque tem muitas pessoas que estão entendendo que a salvação é a salvação da alma, é a salvação para ir para o céu. Se não tiver a salvação que vai para o céu, vai para o inferno. E nós não podemos aceitar esse tipo de ensinamento, porque isso é um absurdo, isso é uma mentira. Por exemplo, se nós não entendermos as condições em que o mundo vive, nós não podemos entender o que é vida espiritual. O contrário também é verdadeiro. Se nós não entendermos o que é vida espiritual, nós não entendemos o que é o mundo secular, o mundo material. Então, meus irmãos, eu quero falar algumas coisas aqui muito breves. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo aqui no nosso país uma eleição para prefeito e para vereadores. Nós precisamos de entender o seguinte: não existe na atual circunstância no nosso país nenhum projeto político, mas existe projeto de poder. Todo mundo em busca do poder. Um vereador, por exemplo, da nossa cidade, que é uma cidade pequena, talvez seja uma das melhores remunerações no município. Um prefeito na nossa cidade talvez ganha um salário que muito pouca gente ganha, mas muito pouca gente mesmo. Salário.
Não vem confundir com você que tem empresa, que toca isso, não. É salário. É um grande salário. E pessoas que às vezes a gente sabe que não tem capacidade para tamanho, remuneração. Que uma empresa pagaria pelo trabalho deles por isso. Então, o que é isso aí? Isto é uma forma de busca pelo poder. Todas as vezes que alguém alcança poder, ele torna-se um escravocrata. Ele passa a escravizar aqueles que estão abaixo dele. Isso é uma realidade. As religiões são escravocratas. Os grupos religiosos são escravocratas. E Jesus não prega nada disso, o Evangelho não ensina nada disso. Nós aprendemos culturalmente que nós temos que andar em busca de melhores dias. Tá certo. O que se entende por melhores dias? Busca de melhores condições, de progresso, sei o quê. Eu quero fazer um parâmetro. Se nós fizermos uma análise profunda, nós vamos chegar ao seguinte: não existe riqueza. Por que não existe riqueza? Não existe ninguém rico, sabe por quê? Por exemplo, qual que é o padrão de riqueza no Brasil, por exemplo? Não vamos falar do Brasil, não tem com os Estados Unidos, Europa, isso não pertence a nós. Vamos falar primeiro em Santa Bárbara no Estado, do Estado vamos falar na nação, na federação. Então, como que nós entendemos que a pessoa é rica? Nós entendemos que a pessoa é rica quando ele acumula muitos imóveis, muita extensão territorial, muitas casas, muitos apartamentos, muitas lojas, muitos galpões, e aí vai por aí. Mas nós sabemos que a terra não cresce. A terra não cresce. E a população sim. Então o que acontece? Aqueles que detêm as terras, eles especulam com a terra. Eles especulam. Então, se eu tenho a terra e você não tem, eu que tenho, eu valorizo a minha terra. Então eu sou rico. Mas vejamos bem, nós temos uma questão, nós ouvimos muito falar em reforma agrária. Precisa ver a reforma agrária. Sim, precisa haver reforma agrária. Porque todos nós precisamos de terra. Em questões urbanas, nós precisamos de uma reforma urbana. Porque nós precisamos de residências. Então vejam bem, se por um acaso houver uma mudança de regime, por exemplo, digamos, agora vai ter reforma agrária, ninguém vai poder ter mais de tanto de terra, que vai ter que distribuir com quem não tem. Cadê a riqueza daqui? Você tem 100 apartamentos, cada um vai ter o seu apartamento de uso. Cada um. Então você não tem 1000 apartamentos, tem 100 apartamentos. Você vai ter o seu. Regime. Transformação de regime. Aí você vai por exceção, por exemplo. Temos dinheiro. O dinheiro dele está no banco. E se o banco quebrar? Mas o governo não garante. E o governo garante alguma coisa? O governo garante alguma coisa? Aí para você receber do governo, você vai depender da justiça. E justiça, você consegue alguma justiça? Então você tem que acumular ouro. Acumular ouro. Vai ficar difícil, porque você vai ter que guardar ouro. E guardar ouro é perigoso, chama bandido, chama ladrão, requer muita segurança, Então, não. A questão é o seguinte, tudo isso é especulação, é mentira. Mentira.
Porque a Bíblia já diz que carecemos de salvação do mundo. E a Bíblia também diz que o mundo está debaixo da administração satânica. Pois nós enfrentamos essas situações todas. Cada um de nós temos uma situação para ser resolvida. Significa dizer que nós somos escravos de alguma coisa. Somos escravos. Mas a história bíblica diz que isso vinha acontecendo, porque o mundo, não as pessoas, estão debaixo de maldições. O mundo está debaixo de maldições. Como nós vamos entender o mundo debaixo de maldições? As intempéries, as vegetação daninha, os animais ferozes, em luta pela sobrevivência, e várias outras coisas. Aí, aprove a Deus ver o sofrimento do povo e providenciar a salvação. Isso que nós falamos, é a maneira de entender, viver o Evangelho, senão não vive o Evangelho. Não vive. Aí, diz lá o seguinte: Deus, depois das providências, o que ele revelou a Moisés, o que ele fez para Moisés trazer o conhecimento do povo. Ele chama Moisés e diz para Moisés, conta a Moisés a forma como ele criou o mundo, o porquê que ele criou o mundo. Mas aí ele conta o caso, que o homem caiu, não sei o quê, que o mundo entrou em maldição. Mas aí ele decidiu que ia salvar. Ele já tinha feito isso. Chama Moisés, vai Moisés. Mas está lá em Gênesis 12, verso 1 e 2, ele diz assim. Vamos entender, para ficar mais fácil entender, viver o Evangelho, que não tem dificuldade, tem que ter vontade. Aí diz assim, Gênesis 12, 1 e 2, diz assim, Moisés falando para o povo judeu. Moisés falando para ele. Ora, disse o Senhor a Abrão. O Senhor falou a Abrão, um homem comum, gentil, incrédulo, pagão, que todos eram naquela época. Aí ele disse, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí Moisés explicando para o povo o que Deus falou com Abrão. De ti, Abrão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, um espelho, para que as pessoas vejam uma situação de vida excessivamente melhor. Aí não foi. Diante de uma promessa dessa. Sai, vai. Farei de ti uma bênção. Aí não foi.
esse é o primeiro comentário com Adão. Adão foi chamado, Abrão foi chamado para uma missão. E essa missão que ele foi chamado foi com promessas. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Ué. Descobri a América. Deus me chamou e mandou fazer isso. Beleza. Olha bem, saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não pediu, vai aí, você vai achar, não. Te mostrarei. Teve nada de Abraão. Nada de Abraão. Abraão foi apenas um beneficiado, um abençoado. Aí, lá em Gênesis 22, versos 17 a 19, diz assim: que nevera te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Poderoso. Deus falou: deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência. Vai ter filho, neto, bisneto, à vontade, muito. Como as estrelas do céu. O que diz estrela do céu? Infinitamente. Não tem nem como contar. E como a areia do mar, que é mais difícil ainda. Se não dá para contar estrela no céu, muito menos areia no mar. A tua descendência possuirá a terra dos seus inimigos. Ele está dizendo: você possuirá a sua terra e a terra dos seus inimigos, vai possuir tudo. Tudo. Aí Adão, nela, Deus, Moisés falando o que Deus falou com Abraão: nela serão benditas todas as nações da terra, nela, na bênção, porquanto obedeceste a minha voz. O que ele obedeceu a voz? Saiu da casa do pai, saiu da terra dele, saiu para a terra, não questionou, não perguntou nada, obedeceu. Isso é espiritual. Que o homem não tem capacidade para isso. Então, voltou a Abraão, aí ele já é Abraão, aos seus servos. E juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É tudo certinho. Aí, nós já chegamos à conclusão que aí já existia o povo descendente de Abraão, ou seja, o povo judeu, o povo escolhido. O povo escolhido. Mas, o que aconteceu com esse povo? Este povo escolhido em Abraão não foi capaz da missão que Deus tinha. Qual era a missão que Deus deu para Abraão e para esse povo? De ser testemunho, que haveria muita bênção nessas vidas, para o povo ver o que está acontecendo com esse povo, que esse povo está prosperando, esse povo é um povo vencedor, um povo assim. Testemunho. Essa é a missão que Deus deu ao povo judeu. Não é porque judeu é bonito, não é por causa
de templo aqui, sinagoga ali. Para com isso. Isso aí é outro assunto, é outro aspecto. Estou dizendo um aspecto da evangelização, não é da guerra, não. Não é da guerra, não, é do aspecto pessoal para a evangelização, para entender na vida espiritual. Aí, o povo não conseguiu cumprir a missão que Deus deu a ele. Por quê? Porque não nasce nada nessa terra aqui, aqui é terra amaldiçoada, amaldiçoada. É por isso que existe a especulação imobiliária. É por isso que existe a escravatura. É por isso que existe a desigualdade social. É por isso que existe a violência. É por isso que existem as drogas, é por isso que existem as enfermidades, é por isso que existem os vírus, é por isso que existe essa covardia completa. Por exemplo, nós temos aqui um caso muito tranquilo, nós vimos todo dia na mídia aí. Essa semana mesmo eu estava vendo. Nós temos uma polícia bem equipada aos moldes de guerra, caveirão, que os homens vai tudo de capacete de ferro, igual um robô, para quê? Para matar os próprios irmãos, menos afortunados, simples assim, que mora na favela. Por que existe favela? Cadê a especulação imobiliária? E nós que não estamos sob a pressão de bala, lá na favela, ainda batemos palma. Essa é a grande verdade. Isso é a maldição que está sobre o mundo. Isso é a maldição que está sobre o mundo. O povo não conseguiu, ele não deu conta. Isso é para mostrar que na Terra nascemos todos iguais. Todos iguais. As diferenças são culturais, mas somos todos iguais. Sofremos com os mesmos problemas. Problema que me atinge um, não atinge, mas todo mundo tem problema, sério. Aí, nós vamos começar. Nós estamos falando uma breve história da humanidade. Estou falando de brasileiro, não, estou falando da humanidade. Aqui ainda diz aqui no verso 19, ele diz que... não. Aí é o seguinte, que é o primeiro, só para nós entendermos o fato da história bíblica. Aí, lá em João, no capítulo 1, no verso 10 a 12, nós já vamos entrar em outra situação. Diz assim: o Verbo estava no mundo, já tinha nascido, já era homem, já tinha 30 anos, estava lá na Galileia, filho de João, eu dizer, pelo poder do Espírito Santo, em Maria, filha espiritual. O Verbo está no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, ele que fez o mundo, ele que desceu de lá. Ele fez o mundo entrou em maldição pelo pecado, a ação demoníaca. Mas o mundo não o conheceu. O mundo nunca conheceu o Deus nem o poder de Deus. 11. Veio para o que é seu. Qual que é o seu? O povo judeu, que nasceu em Davi, Jesus,
Davi é ascendente de Jesus, como homem, como humano. Ele é ascendente, ele é judeu, nasceu no povo judeu. Então diz, ó, veio para o que é seu. E os seus não o receberam. Por quê? Porque quando Jesus estava fazendo o ministério dele, ele primeiro pregou para os judeus. Mas os judeus não reconheceram, os judeus não aceitaram, os judeus acharam que eles eram importantes demais para acreditar num Galileu. Isso acontece conosco. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas a todos quanto o receberam, creram nele, receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. A transformação deixou de ser uma criatura nascida no mundo amaldiçoado para tornar-se filho de Deus em Cristo Jesus, espiritual. A saber, aos que creram no seu nome. E isso, o evangelista João está pregando, ensinando isso aí. Em João 3, versos 16 ao 21, nós vamos entender o seguinte. Estamos caminhando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está dizendo que, ó, mas Deus amou ao mundo de tal maneira. Por que ele amou o mundo? Ele amou o mundo tanto que o mundo foi desejo dele. Ele criou o mundo para seu desejo, sua vontade. Ele queria um mundo para ele. Por isso que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não veio aqui julgar o mundo, julgar ninguém, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo aqui no sentido é salvo do mundo, é salvar as pessoas, porque o mundo não crê, quem quer pessoa, crê, as pessoas que crerem nele, crerem em Jesus, seja salvo dessas complicações mundanas. Isso que diz. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele não acreditou em Deus. Se ele não acreditou em Deus, ele não tem a salvação. Mas Deus mandou o seu Filho, o próprio Deus veio em pessoa. Por isso que a Escritura diz que é um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veio o Filho, o Salvador, como Deus, para salvar. Só que não veio como Deus, ele veio como homem. Por isso que nasceu de uma mulher, mas concebido pelo poder do Espírito Santo. 19. O julgamento é esse. O julgamento é esse. Vai pensar o que quiser.
Vai fazer as teologias que quiser, o cálculo que quiser. Mas o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. O que é a luz? É a clareza, é a explicação, é o modo de conhecer, é Jesus te mostrando, falando no seu coração, espiritualmente, para que você não precise de ninguém te falar isso. É preciso que nós tenhamos a comunhão espiritual com Jesus para saber. Por isso, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas, os homens amaram aquilo que eu disse no princípio. As condições materiais, as condições econômicas, as condições de suplantar os outros, de passar o rolo compressor por cima dos outros. Simples assim. Mas o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, os homens e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. É más, é cheio de maldade. É que nós falamos aí, é acreditar que se ele conseguir isso, ele vai ficar assim, é que ele vai fazer isso. Mas olha, tem um engano. Ninguém tem segurança de absolutamente nada. Nada, eu disse aqui. Eu tenho muito... E se chover hoje, amanhã? Deve dar uma pancada de chuva de ouro? E se descobrir ouro lá para as cochuchunhas e eu virar terra como um vanado? Ninguém tem segurança absolutamente nada. Até porque nós não sabemos nem se vão dormir hoje, talvez nós vamos dormir eternamente. Aí eu vim dizer assim, pois todo aquele que pratica o mal, que vive nessa ânsia louca, esse domínio terrível, aborrece a luz, aborrece Jesus, que é a luz que veio para ser a verdade. E não se chega para a luz, não chegou para Jesus, para entender o Evangelho, o ensinamento de Jesus, a fim de não serem arguidas suas obras. Por que as pessoas têm medo de chegar a Jesus? Para não ser arguidas suas obras. Você não tem que ser contestado perante Jesus. As tuas próprias obras mostrar para você mesmo, espiritualmente, quem você é. Da dificuldade do homem conhecer a Deus. Que diz, quem pratica, diz, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, que é Jesus, e não se chega para a luz, a fim de não ser arguidas suas obras. A obra dele, perante Jesus. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Porque aquele que viu o Evangelho, sem esforço nenhum, sem complicação nenhuma, é transmissor de luz, tem sempre palavra branda, tem sempre uma palavra dele, não dele, mas é porque o Espírito Santo está sempre colocando palavra na boca dele para que ele transmita a palavra de alegria, de conforto e de luz para aqueles que estão querendo aproximar-se da luz, que é Jesus. Está entendendo? Vimos aí dois aspectos históricos. Um aspecto do Antigo Testamento. O porquê que nós temos de conhecer, ficar bem claro que religião nenhum, grupo religioso nenhum,
homem nenhum tem capacidade para levar a salvação a quem quer que seja. Não temos. Ninguém tem. Mas qual a missão de Jesus? Lucas 8, versos 1. Está dizendo, aí nós vamos estar em Lucas, porque aqui nós temos que imaginar o seguinte: Jesus já foi morto, já foi crucificado, já foi morto, sepultado, já ressuscitou, já subiu ao céu. E aí? Continua a vida. A vida continua. Aqueles apóstolos que andaram com Jesus, eles agora têm incumbência de ensinar exatamente aquilo que foi aprendido com Jesus, no caminhar com Jesus, no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. E Lucas, fazendo parte de um desses grupos que estava aí, sob encargo do apóstolo Paulo, que Lucas era um secretário de Paulo, apesar de ser médico, que Paulo decidiu o seguinte, depois da conversão dele, decidiu viver o Evangelho. E formou um grupo. Aí, Lucas diz assim, Lucas 8, verso 1 diz, aconteceu depois disso, depois da ressurreição, que eles encontraram, que decidiram, saiu, Jesus já tinha deixado, olha, sai 2 em 2, já eram 70, sai 2 em 2, vazios, aí Lucas diz assim, aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, está contando ainda o caso de Jesus, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. Esses 12 iam com ele, aprenderam, ele subiu ao céu, eles foram dar continuidade. Aí começa a expansão do Evangelho. Uns foram para a guerra, outros para a Ásia, outros para não sei o quê, outros para a África, outros não sei o quê, outros para a Europa, outros para aquilo, foi fazendo. Aí se constitui a formação da igreja. Não está dizendo aqui a constituição de uma religião. Não está dizendo aqui a construção de uma religião. Mas está dizendo aqui que formou-se o corpo espiritual de Cristo. Qual que é o corpo? O corpo espiritual de Cristo. A igreja invisível de Cristo. É a igreja que está no mundo, nos quadrantes da terra, ensinando o Evangelho, levando a palavra do Evangelho. No bom sentido, pacificamente, levando os ensinamentos de Jesus contra a imposição religiosa, de grupos religiosos, de pessoas religiosas. O Evangelho vem para nos libertar disso. O Evangelho quer nos libertar, nos tornar livres. Por isso que é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a verdade de Cristo, os ensinamentos de Cristo espalhando pela face da terra. Aí começa os Atos dos Apóstolos. Nós não vamos ter atos como atos de pegar, como uma igreja, não. Atos é a atuação dos apóstolos a andar, a levar a mensagem do Evangelho pela terra. Aí nós vamos abrir lá em Atos 2. Eu já falei muito sobre esse texto aqui.
Atos 2. Atos dos Apóstolos. Não é reunião de apóstolos. Não é comissão de apóstolos. Não é formação de grupos de apóstolos. Não. Atos dos diversos apóstolos. E diz assim, Atos 2, de 42 a 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que está dizendo aqui? Continuaram firmes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na boa convivência, no partir do pão é suprir as necessidades um do outro. Não na cidade, não pode ter no meio, o cristão não pode ser peso para ninguém, não pode ser peso para ninguém. O cristão, ele tem que estar sempre disponível a socorrer, porque o socorro dele vem de Cristo, de Jesus. Mas ele tem que estar disposto a ser, como a igreja de Cristo, o povo de Cristo, a suprir necessidade daqueles que ainda não obtiveram a salvação de Cristo Jesus. E diz: em cada alma havia temor. Que temor de quê? De não cumprir os ensinamentos do Evangelho. E muitos prodígios e sinais foram feitos por intermédio dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles eram abençoados com milagres e prodígios por intermédio deles, para que tivesse credibilidade. Eles faziam milagre, não é para ficar bonito, Pedro, para, nada disso. É para eles terem credibilidade. 44. Todos que creram foram salvos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos porque espiritualmente, porque cada um foi para um lado, mas estava junto. Estava junto, a mesma comunhão, no mesmo pensamento. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse verso aqui, talvez seja o verso mais complicado que pode ter. Nós temos que entender que isso é uma complicação linguística. Quer dizer, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Está dizendo aqui, meus irmãos, vendiam as suas propriedades e bens distribuindo. Por que eles vendiam as suas propriedades? Porque eles saíram da Galiléia, saíram de Jerusalém, agora eu vou viver para o mundo, eu vou levar a palavra para o mundo, jamais vou voltar lá. É isso, é verdade. Passaram o coração para o Evangelho. Mas, eles tinham eles não faziam tem maluco, não. Eles tinham uma espécie de uma caixinha que aquilo reunia como amanhã, se eles chegavam numa outro setor que eles iam ficar por lá, eles adquiriam propriedade. Não é dar para a igreja, não é dar para pastor, não dá para Papa, para Roma, não. É organização racional. E à medida que alguém tinha necessidade. Por quê? Você quer precisar da necessidade, que não é irresponsavelmente falando, não. É uma necessidade que cobriu aqui, sabe? Tornou-se uma comunidade, o corpo de Cristo, com sinceridade, com amor. 6. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Por que no templo?
que eu tenho é o coração, o Espírito Santo, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Partir um pão de casa em casa. O que é que partir pão de casa em casa? É um assistindo o outro. Não é, então, peraí, não, é assistindo o outro, levando conforto, palavras, ânimo, encorajamento. Atira pão de carne em casa. E tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estava sempre alegre. Que jamais faltou alguma coisa. Nunca faltou. Não falta nada para aquele que é servo de Jesus. A Bíblia diz que, sendo obediente, comerá os que há de melhor nessa terra. 47. Louvando a Deus, oh glória, e contando com a simpatia de todo o povo, porque todo o povo gostava deles, que eles tinham palavra de ânimo, não é palavra de ameaça, é de ânimo, não é palavra de julgamento, não. Julgava ninguém, não. Ninguém. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, sem palavra boa, sempre animado. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iriam sendo salvos. Que naquela andança dele, naquela conversa boa dele, ia almas rendendo, pessoas crendo em Jesus. E Jesus ia acrescentando dia a dia o sal no corpo de Cristo. Amém? Qual o ensinamento que o Evangelho nos deixa? É como viviam os convertidos, nem agarrando, brigando, xingando, e tá aí disputando a mesma e teologia. Não, a simplicidade de viver o Evangelho. Apenas viver o Evangelho. Viver o Evangelho com sinceridade. Aí, meus irmãos, nós podemos ver aí, baseado nesses textos que foram lidos, deve ser lido em casa, a comparação de vidas, a vida material e a vida espiritual. Porque nós não podemos estar espiritualizando, não, agora eu sou espírito, agora eu tenho até asa. Não existe isso, não. É viver nessa sociedade como luz, dando bom exemplo, vendo as dificuldades, entendendo. E nós só podemos entender as dificuldades do mundo comparando com o Evangelho. E só vão conhecer o Evangelho de Jesus comparando com as dificuldades do mundo. O apóstolo Pedro, evangelista Pedro, e na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz para nós que, verso 10 a 12, diz que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também até as obras que nela existem serão atingidas. Sabe o que está dizendo aqui? Ele, ó, o negócio é o seguinte, não fica esperando tempo, não é hoje. Muda de vida. Mas não muda de vida com radicalismo, não. Aprenda o que o Evangelho ensina e pratique os ensinamentos do Evangelho. Ninguém está precisando aprender nada seu, não, seu radicalismo, sua importância. Ninguém precisa nem meu, nem seu, de ninguém. Mas é o ensinamento de Jesus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão, espirituosos estômagos,
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra. E as obras que nele existem serão atingidas. Está dizendo assim, ó, vai ter um dia, e a Bíblia já diz que o dia, cada dia será pior do que os outros, nós estamos assistindo isso. Estamos vendo a dificuldade a cada dia. Cada absurdo que nós temos. Eu acabei de falar aqui agora. O próprio povo matando o povo. E uns batendo palma, outros chorando. Ou e não sei o quê. Uns tomando terra dos outros. Outros se acham ricos porque apostou demasiadamente de terra. E não sei o quê. Está dizendo aqui, ó. Um dia isso vai acabar. Os elementos desfarão, abrasados. Também é de tanto calor. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Desfeitas. O ouro não vai valer nada, a terra não vai valer nada. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade, seguindo o ensinamento do Evangelho. Esperando e apressando a vinda do dia. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O mundo tem fim, gente. Não fim, que o mundo vai acabar. Porque qual foi o propósito de Deus? Criar o planeta Terra para colocar um povo aqui para o amar e o honrar e o bem dizer. Então está aqui, está escrito. Meus irmãos, vou encerrar essa palavra com o seguinte. Não é preciso questionar, mas observar. Ler e viver o Evangelho, fazer a comparação, o que é o mundo, o que nós temos visto no mundo, o que eu vejo no mundo depois que eu nasci, o que eu estou vendo. Analise, avalie. Lucas 6. Eu vou pedir à igreja que leia para mim, em uma só voz. Lucas 6, versos 31. A igreja vai ler numa só voz. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Quer ser bem tratado, trate bem os outros. Quer ser respeitado, respeite bem os outros. Quer ser amparado, ampare os outros. Quer ser amado, ame. Simples assim. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Essa é a palavra que o Evangelho deixa para nós. Tem novidade nenhuma e nem esforço sobrenatural. Crer, somente crer. Pratique o Evangelho. Não invente, aprenda o que está ensinado. Tudo que é invencionista não tem cabimento. Tem cabimento. Isso é invencionismo de pessoa, de instituição, de igreja, e disso, e daquilo. O que é que nós temos que cumprir aqui? As ordens do governo, que nós não podemos contrariar a ordem.
senão nós seremos uns rebeldes. Tem que cumprir a ordem. Mas viver segundo o que o Evangelho ensina, o Evangelho de Cristo. Se nós não fizermos isso, estamos perdendo tempo, fazendo bobagem. Vamos ver escravo a vida inteira, até morrer. E outra coisa, sabendo ou não sabendo, vai morrer assim mesmo. Escolher nós. Por isso que eu entendo, eu particular entendo, que nós temos a oportunidade de viver o céu aqui e agora, ou o inferno aqui e agora. A escolha é nossa. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que a cada dia que passa, Pai, o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos ensinando, para que possamos caminhar com o Senhor. Às vezes, para nós, dado tanta cultura, tanta ensinamentos, torna-se até difícil e pesado para viver no teu Evangelho, mas saber que ele é o melhor caminho. Fortaleça-nos na caminhada, dá-nos entendimento, sabedoria para praticar. Que apesar de nós queremos, às vezes é difícil, o Senhor bem sabe disso. E nós pedimos a tua bênção, a tua direção. E a unção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre. Amém.